Bilionário desafia garçonete a consertar uma Ferrari irreparável. O que ela fez o deixou sem palavras se a chave para consertar uma Ferrari irreparável estivesse escondida nas mãos de uma garçonete com o passado danificado. Lena Matthews, 32. Zero uma sombra na panturrilha de Tony, um restaurante decadente. Na extremidade desgastada de Cres, viu uma cidade que brilhava com promessas. Fora de seu alcance, o restaurante era uma cápsula do tempo, piso, xadrez desbotados, balcões de fórmica lascados e uma jukebox que cuspia estática em vez de músicas. A vida de Lena era uma rotina de turnos de 12 horas, desviando de caminhoneiros aprendizes, se juntando gorjetas que mal cobriam o aluguel, mas não era o restaurante que a mantinha acordada à noite, era sua mãe Ellen, cujo lupus roubou sua força e economias. Lena estava acorrentada a uma vida de sobrevivência. Ellen já foi um foguete, uma professora cuja risada podia aquecer um ambiente. Agora ela era uma figura frágil em um apartamento apertado. Suas mãos tremiam enquanto ela agarrava de Lena durante as noites tranquilas. Você é minha rocha, Lena. Ellen sussurrou uma voz fina, mas feroz. Mas não me deixe ser sua gaiola. Essas palavras assombraram Lena, uma lembrança de sonhos que ela teria suportado há muito tempo. Lena nem sempre foi feita para o restaurante quando menina. Ela cresceu na garagem de seu pai, cercada pelo zumbido de motores e o barulho de ferramentas. Seu pai, Tom, um mecânico rude com um coração mole, ensinou-a a ler o motor como um livro. Carros não mentem. Lena diz que se você entregar uma tomada a eles, ouça com atenção e eles lhe contarão seus segredos. Aos 15 anos. Lena conseguia diagnosticar uma falha de ignição mais rápido do que seus 3 irmãos mais velhos, que a provocavam implacavelmente, mas respeitavam suas habilidades. Quando Tom morreu em um acidente bizarro na oficina, devido a um elevador defeituoso que o esmagou, a família se desfez. Seus irmãos deixaram Crestville. A garagem fechou as venezianas e o sonho de Lena de se tornar mecânica enferrujaram ao lado dos de seu pai, que agora estavam escondidos em uma caixa debaixo da cama. Esta noite, o restaurante era uma cidade fantasma. O zumbido das luzes de neon, o tamborilar da chuva. Lena olhou para o relógio. 23h43. Faltavam 17 minutos para ela poder trancar a casa e se arrastar para casa. Ela estava limpando o balcão. Seus pensamentos estavam na última conta do hospital de Ellen quando a campainha acima da porta tocou e um homem entrou correndo, trazendo a tempestade com ele. Oliver Hayes não pertencia à panturrilha de Tony. Seu terno sob medida, mesmo amassado, gritava riqueza. Mas seus olhos vermelhos e seu andar instável traíam problemas. O ar ao seu redor continha uísque e raiva. Ele cerrou o maxilar ao se sentar em uma cabine. Lena não o conhecia pessoalmente, mas pelos noticiários. Oliver Hayes, 38 anos, CEO da Hayes Automotive, um império de carros de luxo que fabricava veículos para a elite mundial. Seu nome era sinônimo de negócios implacáveis e ambição implacável. Mas esta noite ele parecia um homem dissolvendo café agora preto. Ele desviou o olhar e estava grudado no telefone. Lena serviu café, seus movimentos mecânicos, mas sua curiosidade foi aguçada lá fora. Pela janela suja do restaurante, ela viu uma Ferrari 1962 comendo 250 mil, suas curvas carmesim. Uma obra de arte sob a luz da rua. O carro era uma lenda. Valia dezenas de milhões, mas estava sem vida. Um caminhão de reboque estava parado nas proximidades. Noite ruim, Lena perguntou, colocando o copo para baixo. Ela não era de conversa fiada, mas a excitação de Oliver era contagiante. Ele zombou e esfregou as têmporas. Noite ruim, carro ruim por aí, minha obra-prima do caralho. Está morta. Os melhores mecânicos em Crestville, os melhores do país, e todos dizem que não pode ser consertado. Fiação de motores fritos, um cadáver. Estou cercado por idiotas. Sua voz falhou tão alto que o único outro cliente, um caminhoneiro chamado K, olhou para cima de sua pizza. Os olhos de Lena piscaram para Ferrari. Seus dedos se contraíram. Ela não tocava em um motor há anos, mas o poste estava instintivo, como uma música. Ela tinha esquecido a letra. O que ele faz ou o que ele não faz? Perguntou ela, com a voz ainda mesma. Oliver deu uma risada estridente e amarga. O que ele faz? Nada. É o que você pensa. Você sabe mais do que os profissionais. Querida, é uma Ferrari, não um cortador de grama. Ele se recostou, o sorriso transbordando condescendência. Vamos lá, dê uma olhada. Conserte meu carro irreparável. Eu te pago 1000 só para ver você fracassar. A palavra querida doía como uma ferroada cada vez que ela era rejeitada, subestimada,
reduzida ao seu avental. O maxilar de Lena se apertou, seus olhos castanhos fixos nos dele. Fique com o seu dinheiro, disse ela em voz baixa. E não me chame de querida. Desamarrou o avental, jogou no balcão e pegou o casaco. Preciso de ferramentas, disse ela, indo em direção à porta. Cal assobiou baixinho e murmurou. Garotas têm coragem. A chuva havia diminuído para uma garoa, o ar penetrante com o cheiro de asfalto molhado. Lena ajoelhou-se ao lado da Ferrari, com a calça desencharcada, enquanto abria o capô. O motorista do guincho, Joe, um homem grisalho de rosto amigável, entregou-lhe um conjunto simples de ferramentas. Chaves de fenda, um multímetro, nada. Tem certeza disso, garota? Perguntou ele, coçando a barba. Este carro já passou por todas as oficinas da cidade e todas desistiram. Lena não respondeu, concentrando-se no motor. Era uma obra-prima, alumínio polido, fiação intrincada, uma sinfonia de engenharia, mas havia silêncio, sua história oculta. Ela deixou os dedos deslizarem sobre os componentes, sua mente se acomodando em um ritmo que não sentia desde os tempos de garagem. A lanchonete, as contas, as mãos frágeis de Ellen. Tudo desapareceu. Havia apenas o carro. Dot Oliver a observava da porta da lanchonete, de braços cruzados, a expressão uma mistura de ceticismo e curiosidade. Lena trabalhava metodicamente, verificando velas de ignição, testando circuitos, auscultando o motor em busca da pulsação ausente. As horas passavam, no ritmo da pulsação da cidade que se esvaía na noite. Suas mãos estavam firmes, guiadas pela memória muscular e pela voz do pai. Escute, Lena, o problema está sempre lá. Se você souber onde procurar. O problema não era óbvio. Nenhum fusível queimado, nenhum coletor trincado, nenhum pistão emperrado. Os mecânicos estavam deslumbrados com a complexidade do carro, perseguindo pistas falsas. A vantagem de Lena era sua simplicidade. Ela confiava em seus instintos. Às 4h12, ela o encontrou. Um único cabo, enterrado profundamente no compartimento do motor, com o isolamento desgastado até o último fio. O curto-circuito ocorria intermitentemente, desativando a ignição de uma forma que confundia o equipamento de diagnóstico. Era como uma agulha em um palheiro que os especialistas com suas máquinas de alto voo não encontraram. O coração de Lena estava acelerado. Ela não tinha peças de reposição adequadas, apenas a caixa de ferramentas de Joe e sua inteligência. Com um pedaço de fita isolante e um alicate de bico fino, ela reconectou a conexão. Seus dedos estavam dormentes de frio. Ela reconectou a bateria. Sentou-se no banco do motorista e girou a chave. A Ferrari rugiu. Seu motor V12 roncando de vida, um som tão puro que lhe causou arrepios na espinha. Ela desceu e limpou as mãos na calça jeans. Os motores encheram o estacionamento. Oliver ficou paralisado, sua xícara de café esquecida na mão. Como assim? Ele gaguejou, sua voz quase inaudível por causa do barulho do carro. Eu te disse, Lena, e um leve sorriso rompeu sua exaustão. Não me chame de querida. Dom atravessou sorrateiramente Cresville e pintou as janelas do restaurante de Dourado. Lá dentro, os convidados do café da manhã entravam, mas Oliver não se moveu. Seus olhos seguiram Lena enquanto ela servia ovo, desenchia mais xícaras. Seus movimentos eram cansados, mas precisos. Quando a paixão diminuiu, ele se aproximou dela. Sua postura se suavizou, quase reverente. Você está desperdiçando sua vida aqui, disse ele em voz baixa. Ninguém pode consertar esta Ferrari. Ninguém. Eu administro a Reis Automotive e o talento da minha equipe. Preciso de um mecânico-chefe para minha frota de elite. 6 dígitos, benefícios completos, um futuro de verdade. Venha trabalhar para mim. Lena, você é boa demais para este lugar. As mãos de Lena agarravam uma bandeja de pratos sujos em seu quadril. A oferta era uma tábua de salvação, uma chance de se libertar do domínio do restaurante. Ela poderia pagar as contas de Ellen, talvez até lhe oferecer um lugar melhor, mas também era um salto para o mundo desconhecido da riqueza e do poder, onde ela seria como um peixe fora d'água. E quanto a Ellen? Lena conseguiria deixar a mãe, mesmo por uma vida melhor. Preciso de tempo, disse ela, com a voz quase um sussurro. É muito. Oliver assentiu e deslizou um cartão de visita pelo balcão. Não espere muito.
Pessoas como você não aparecem com frequência. Lena sentou-se ao lado da cama de Ellen, o cartão pesado no bolso. Ellen estava pálida, mas alerta. Ela estendeu a mão para a filha. Você me carrega há anos, Lena, disse ela, com um olhar feroz. Mas você foi feita para mais. Não deixe o medo te segurar. A garganta de Lena se apertou. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela pensou no pai, na garagem, nos sonhos que havia trancado. Na manhã seguinte, ligou para Oliver. Eu topo, disse ela com firmeza, mas tenho condições. Minha mãe está sob tutela e eu não brinco. Se você quer minhas habilidades, você tem minhas regras. Combinado, disse Oliver com um sorriso. Bem-vindo a Reis Automotive. A sede da Reis Automotive era uma fortaleza de vidro e aço, sossagou uma catedral de riqueza. Lena se sentiu uma impostora durante sua primeira semana. Suas botas de trabalho arrastavam pelo chão polido. Suas mãos manchadas de óleo pareciam deslocadas entre os ternos. Mas na garagem, cercada por uma frota de supercarros, gênios lenhadores, Bugattis, Ferradis, ela vivia. O Cairo de óleo de motor, o tilintar das ferramentas, o zumbido dos motores, era esse lar. Sua equipe, uma mistura de veteranos grisalhos e jovens incendiários, a princípio a olhou com cansaço. Uma garçonete se tornou a mecânica-chefe. Eles sussurravam pelas costas dela. Balina não falava. Ela trabalhava. Reconstruiu a transmissão de uma Maserati em tempo recorde. Diagnosticou uma falha de ignição em um Bugatti que havia confundido a equipe. E conquistaram o respeito deles com suor e habilidade. No segundo mês, ligaram para ela sem ironia. O chefe Oliver era uma presença constante. Sua intensidade era inspiradora e inquietante ao mesmo tempo. Ele permaneceu na garagem, observando Lena trabalhar. Suas perguntas eram incisivas, mas curiosas. Certa noite, após um turno exaustivo, ele a convidou para seu escritório. Uma sala ampla com janelas do segundo andar ao teto com vista para o horizonte de Cresville. Entre copos de bourbon, ele baixou a guarda. Meus concorrentes estão me matando, admitiu. Ele controla a voz com dureza, mas eu perco o controle. Você já se sentiu como se estivesse lutando uma guerra que não pode vencer. Lena tomou um gole de sua bebida, a queimação acalmando. Ela viu as rachaduras na armadura de Oliver, o peso de um homem que construiu um império, mas não conseguiu mantê-lo unido o tempo todo, disse ela baixinho. Mas você não vence lutando sozinho. Você tem que confiar nas pessoas ao seu redor. Como eu, a conexão dela se tornou um vínculo frágil, forjado em conversas noturnas e lutas compartilhadas. Oliver viu o brilhantismo de Lena, sua recusa em ceder à pressão. Lena viu a vulnerabilidade de Oliver, seu medo de fracassar no império que havia construído. Mas, ao se acomodar em seu papel, Lena notou sombras nas máquinas da empresa, não nos carros, mas no próprio negócio. O primeiro sinal de problema surgiu durante um inventário de rotina. Lena notou discrepâncias, peças encomendadas mas nunca entregues, faturas de veículos que não havia. Ela inicialmente descartou e atribuiu isso a uma contabilidade desleixada, mas os números lhe apresentaram um mistério que ela não pôde ignorar uma noite. No escritório apertado da garagem, ela encontrou uma gaveta trancada na mesa do supervisor. Seu pai lhe ensinara mais do que apenas sementes de motor. Ela lhe mostrará como arrombar uma fechadura com um clipe de papel. Com o coração batendo forte, ela abriu a gaveta e encontrou um livro-razão. As páginas estavam cheias de transações enigmáticas, pagamentos para contas no exterior, entregas de fornecedores não listados, carros vendidos a compradores que não existiam. O estômago de Lena afundou. Isso não foi um erro, foi uma armação. Ela levou o livro-razão para Oliver e o encontrou em seu escritório à meia-noite. Seu rosto empalideceu enquanto folheava as páginas. Isso não pode estar certo, disse ele, com a voz trêmula. Eu saberia se algo assim acontecesse, não é? Perguntou Lena em um tom gentil, mas firme. Você comanda o império. Oliver não consegue ver tudo. Ele fechou o livro-razão com força, os olhos brilhando. Construi esta empresa do nada. Confio no meu pessoal, então confie em mim. Lena disse, deixe-me investigar. Se eu estiver errada, deixe-o para lá.
Mas se eu estiver certa, Oliver hesitou e assentiu. Faça o que tiver que fazer, mas tenha cuidado, Lena. Se for esse o caso, é maior do que nós dois. Lena se tornou detetive. Seu olhar para os detalhes como mecânica agora estava focado nos segredos da empresa. Ela trabalhava até tarde da noite, comparando faturas, rastreando e-mails, ouvindo sussurros na garagem. A trilha levou a Marcus Reed, o diretor financeiro da Oliver. Um executivo de fala mansa, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Marcus estava com Oliver desde o início da empresa. Um ao leal viu que Oliver pensava que Lena havia descoberto uma rede de corrupção. Marcus estava canalizando dinheiro por meio de vendas falsas de carro, se lavando milhões para a empresa rival, a Apex Motors. O objetivo era esgotar a Hayes Automotive e forçar uma aquisição hostil. A Apex não era apenas uma concorrente, mas uma predadora, que era apoiada por uma rede de corruptos, incluindo pessoas de dentro da Hayes. Lena encontrou evidências de sabotagem, instalação de peças defeituosas em novos modelos, vazamentos para a imprensa e até mesmo um incêndio em um armazém que havia sido classificado como um acidente. Quanto mais fundo ela cavava, mais perigoso se tornava. Ao sair da oficina uma noite, um SUV preto a seguiu, com os faróis brilhando em seu retrovisor. Em Crest, ela perdeu o controle. Olhando para as ruas laterais, seu coração batendo forte, mas a mensagem era clara. Alguém sabia que ela estava procurando. Lena estava em uma encruzilhada moral. Ela poderia ir embora, manter o emprego, garantir o futuro de Ellen. Dinheiro e estabilidade eram tudo o que ela sonhava, mas ficar significava ignorar a podridão que corroía a empresa de Oliver. Ela pensou em seu pai, em suas mãos calejadas, em sua convicção de fazer a coisa certa, mesmo quando doía. Ela não podia trair esse ponto. Lena reuniu suas evidências, documentos, registros, e-mails criptografados e confrontou Oliver e seu escritório. A cidade brilhava sob eles. É isso, disse ela, espalhando os arquivos sobre a mesa dele. Marcus está te traindo. Ele está trabalhando com a Apex para te destruir, e ele não está sozinho. O rosto de Oliver endureceu, suas mãos cerradas em punhos. Marcus, ele está comigo há anos. Isso não pode ser verdade. É verdade, disse Lena com firmeza. E você sabe disso. A questão é, o que você vai fazer? Por um momento, Oliver pareceu destruído, o peso da traição o esmagando. Então seu queixo reacendeu uma faísca da antiga chama que retornou. Vamos acabar com todos eles. Eles trabalharam a noite toda, construindo um caso para as autoridades. As provas de Lena eram incontestáveis, mas os riscos eram altos. Eles expuseram Marcus e Oliver, colocando em risco o futuro da empresa, a reputação de Oliver e a própria segurança de Lena. No dia seguinte, encontrarão-se com agentes federais e entregaram tudo em poucas horas. Marcus foi preso junto com outros 3 executivos. O escândalo explodiu manchetes sobre corrupção na Hayes Automotive. As ações despencaram e manifestantes se reuniram do lado de fora da sede. Oliver encarou a imprensa com uma voz firme. Mas grave, fomos enganados. Mas não estamos quebrados. A Hayes Automotive se reconstruirá mais forte e mais limpa atrás dele. Lena permanecia com sua presença silenciosa. Uma âncora. As consequências foram brutais. Processos judiciais. Se acumularam investidores. Fugiram e a empresa oscilou à beira do colapso. Lena trabalhou incansavelmente, liderando a equipe da oficina para estabilizar a produção enquanto Oliver lutava em batalhas legais, mas o preço também era pessoal. A condição de Ellen piorou. O estresse das longas horas de Lena cobrou seu preço uma noite. Lena encontrou sua mãe inconsciente e a levou às pressas para o hospital. Ellen sobreviveu. Mas o horror abalou Lena profundamente. Ela visitou Oliver em sua cobertura, do outro lado da cidade, com um copo de uísque na mão. Valeu a pena? Ele perguntou, com a voz vazia. Fizemos a coisa certa, mas olhe para nós. A empresa está morrendo. Lena, estou decepcionando todo mundo. Lena pegou o copo dele e o colocou na mesa. Você não está falhando. Você está lutando e não está sozinho. Nós vamos consertar isso. Oliver, não apenas a empresa. Ela compartilhou sua visão de uma nova Hayes Automotive baseada em transparência e inovação, uma linha de carros de luxo sustentáveis projetados para eclipsar a Apex e restaurar a confiança. Não podemos voltar atrás, disse ela, mas podemos construir algo melhor. Você já olhou para ela? Uma centelha de esperança em seus olhos. Você é a única, Lena Matthews,
Vamos lá. Nos 18 meses seguintes, Lena se tornou o coração da Hayes Automotive Survival. Ela liderou uma equipe de engenheiros que desenvolveu o Hayes Horizon, um supercarro híbrido que combinava desempenho com tecnologia ecológica. Seu gênio mecânico brilhou em sua abordagem prática e inspirou a equipe. O Horizon recebeu 2 críticas elogiosas. Seu design elegante e produção ética conquistaram clientes e críticos. A história de Lena viralizou. Uma garçonete que se tornou um sucesso. Uma mulher que consertou uma Ferrari reparável e um império. Ela palestrou em conferências. Sua confiança silenciosa cativava o público. Mas ela nunca esqueceu suas raízes. Mudou-se para uma casa confortável com Ellen. Contratou uma enfermeira em tempo integral e visitou o bezerro de Tony. Deixou uma gorjeta generosa para a nova garçonete. Dot Oliver pediu demissão e nomeou Lacu. Você não salvou apenas a minha empresa, disse ele a ela certa noite, enquanto estavam na garagem ao lado da Ferrari. Você me salvou. Eu estava perdida antes mesmo de você entrar no restaurante. Lena sorriu. Seus dedos roçaram o capô. Você me deu uma chance, Oliver. Eu simplesmente a aproveitei. O vínculo deles se aprofundou não como amantes, mas como parceiros de pessoas que viram as cicatrizes um do outro e lutaram contra a escuridão. Oliver tornou-se um defensor da ética nos negócios, usando sua riqueza para financiar projetos comunitários, incluindo um programa de treinamento e mecânica para crianças, como Lena fez certa vez no dia do lançamento do Horizon. Lena subiu em um palco. A Ferrari brilhava atrás dela. Este carro começou tudo, disse ela à plateia. Foi chamado de irreparável, mas aprendi algo naquela noite. Nada é irreparável se você tiver a coragem de tentar. Reconstruímos essa empresa da mesma forma, com coragem, verdade e um pouco de fé. A multidão foi à loucura, mas os olhos de Lena encontraram Ellen na primeira fila. O sorriso de sua mãe era mais brilhante do que qualquer holofote mais tarde. Enquanto Lena dirigia a Ferrari pelas ruas de Crestville, dirigia os motores profissionalmente. Uma lembrança de sua jornada fazia se sentir completa. Ela havia consertado mais do que apenas um carro. Ela havia consertado sua vida, seu futuro e um legado que a superaria. 2 anos depois, a Hayes Automotive era um farol de inovação. Seu nome era sinônimo de integridade. Lena, agora uma executiva respeitada, equilibrava seu papel com visitas à oficina. Suas mãos ainda ficam mais felizes quando cobertas de graxa. Ellen está mais forte graças a melhores cuidados. Acompanhava Lena aos eventos da empresa. Seu orgulho, uma força silenciosa. Oliver, mais leve, sem o fardo de suas antigas ambições. Viajou pelo mundo orientando jovens empreendedores. Ele e Lena permaneceram próximos. Sua amizade era uma constante em um mundo em mudança. A Ferrari, agora uma peça de museu na sede da Hayes, ostentava uma placa de 2023 afixada por Lena Matthews, prova de que nada é impossível. Enquanto Lena estava no chão da fábrica observando um novo horizonte sair da linha de montagem, ela pensou em seu pai. Você estava certo, pai, ela sussurrou. O motor sempre conta uma história. A dela era uma história. De coragem, redenção e uma mulher que ousou consertar o impossível.